Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Deus vos abençoe. Estou passando por aqui, vou deixar mais um vídeo para edificação dos nossos corações na tarde desse dia, tá bom? Fica comigo. Receba o abraço do Espírito Santo na noite desse dia. Somos discípulos, somos obedientes, estamos em uma caminhada, uma carreira de conquista, uma carreira de glória, uma carreira de vitória, onde nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha distribuir mais fé em nossos corações, para que a gente não venha se abalar com o vento que venha acontecer no meio de uma caminhada. Amém? Então, tem discípulos que às vezes ele tem a fase dele de aprendizagem, né? E tem aquele discípulo também que já se acha pronto, e isso é um perigo. Eu posso entender de pescaria, eu posso entender de barco, eu posso entender de idas e vindas em alto mar, mas eu posso não entender de muita coisa quando a fúria parecer mais forte do que o meu conhecimento e aquilo que eu aprendi ao decorrer da minha caminhada. Então a palavra de Deus vai vir falando para mim e para você que nós somos discípulos, né? Mas que nós não venhamos tomar decisões precipitadas e fazer alguma coisa sem permitir que Jesus esteja no nosso barco. Porque quando a gente não permite a entrada de Jesus no barco, vem prejuízo. Vem prejuízo, vem decepção, vem aborrecimento, vem desunião, vem uma conversa sem acordo, vem até ver vontade de largar o remo. Mas quando a gente sabe que Jesus está dentro do barco com a gente, a nossa garantia é essa, saber que Ele está dentro do barco. E se Ele está dentro do barco, Ele vai conduzir isso da melhor maneira possível, sem nos causar preocupação. Convida Jesus para entrar no seu barco, já que você conhece bem a caminhada e a trilha de chegar para o outro lado, mas mesmo entendendo de mar, entendendo de experiência, de sofrimento, de algumas coisas que às vezes você pode olhar para você, olhar para mim e dizer assim, mas essa experiência eu já passei, mas ainda diante da tempestade ela não significa nada. Nenhuma experiência vai me amadurecer se Jesus não estiver por perto. Isso aqui segundo a palavra de Deus, né? Então, até quando, né, a gente vai querer ir sozinho, né? Porque os discípulos às vezes estavam com Jesus e tinha vezes que eles estavam muito apressados. E quando eles estavam muito apressados para chegar num determinado lugar, Jesus tomava a palavra e falava para eles, vão. Mas Jesus sempre precisava deles por perto. Não que o milagre não aconteceria se eles não estivessem por perto. Mas Jesus estava sempre acompanhado com seus discípulos e contando com eles, né? Mas tinha uns que era apressado mesmo para alguma coisa, então Jesus os liberava. E outros já faziam questão de ir com Jesus. Tu vai conosco? Então vamos. Ou então Jesus tomava a palavra e dizia, vamos, atravessemos para o outro lado. Jesus dava uma palavra de ordem e diz, nem vocês vão sozinho, nem eu vou atravessar sozinho. Dessa vez eu estou dizendo que eu vou junto. Então Jesus pegava a palavra e abria o leque dessa conversa dizendo, vamos atravessar para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que quando eles já estavam em remo, né, remando mar adentro, que armou-se uma grande tempestade e uma fúria. E começou a entrar água no barco. E a gente tem que aprender, quando começa a entrar água no barco, não é para a gente ficar desesperado. Até porque às vezes a gente já viveu experiência assim, que levou a gente a ficar abalado com situações, mas não é a água para se tirar da água, só tem um jeito, você tem que tirar ela para fora. Não tem como deixar a água dentro do barco. Não tem jeito. Se começar a entrar água no barco, você tem que pegar um latão, um balde, uma vasilha qualquer que tiver por perto e começa a retirar água. Isso indica trabalho. Tudo que estiver entrando para o lado de dentro do barco, que vai roubar o teu foco para aquela situação, você tem que tirar. Jesus está falando, tira. Está entrando água no barco, tira. A água está pouca, ainda está baixa, tira. O vento está revolto, o mar está revolto, né? Vai na água, tira a água. Vai limpando a água, vai tirando a água para fora, porque o barco tem que seguir adiante e seco. Então, a Bíblia vai dizer que quando a coisa aperta do outro lado, eles entram em desespero, né? E um deles acorda Jesus. Jesus, tu não vê que nós estamos perecendo? O mar ficou revolto, né? No meio lá.
A tempestade, nós sabemos que essa tempestade que armou em alto mar, eles não estavam saindo da beirada da areia e eles não estavam chegando do outro lado da cidade de Gadara. Eles ainda estavam no meio do barco. Eles estavam no meio do barco e o barco estava no meio do mar. Se tivesse no começo, quando eles arrancaram com o barco da beirada da areia, ainda dá tempo para voltar. Jesus está falando para mim e para você, Senhor, tem muita coisa na sua vida que se eu permitisse que acontecesse logo no começo, você teria desistido. Eu deixei o tempo passar mais um pouco, eu deixei esticar, eu deixei você remar, eu deixei você chegar no meio. Quando você chegou no meio, que a tempestade que veio tudo te apertando, aí agora você viu, não foi no final, porque no final também já tinha como pedir por socorro e descer do barco. Já era chegada na cidade de Gadara. Foi no meio do mar. E você em alto mar, no meio do mar, você olhando em volta de você, você não vê como pedir socorro. Você só vê mar, água, fúria, medo. E quem é que não vai ter medo da natureza quando ela está alvoroçada? Então, a palavra de Deus fala que Jesus os corrigiu. E como Jesus os corrigiu? Dizendo homens de pouca fé. É impressionante. Quando Jesus acorda, né, que fala para eles homens de pouca fé, não deixou de ser uma correção. Os corrigiu. Vocês andam comigo há tanto tempo. Vocês veem milagre acontecendo. Vocês veem coisas que acontecem na vida das pessoas. Quando eu preciso, vocês servem, pompa multidão. Já viu multiplicação acontecer? Será que o que vocês viram ainda não foi o suficiente para vocês crer um pouco mais? O que vocês já viveram comigo, a experiência que vocês têm comigo na caminhada ainda não dá, não? Deu não? Homens de pouca fé. Jesus não disse que eles não tinham fé. Jesus disse que a fé deles era pouca. Porque eu aprendo que caminhar com Deus durante muito tempo não quer dizer que eu tenho fé o suficiente para enfrentar um vendaval quando ele vem na minha direção. Eu posso sentir medo. Dependendo do que acontece, pode me causar medo. Aí a Bíblia vai dizer que primeiro Jesus toma a decisão de conversar com os discípulos, né? Fala para eles. Muita coisa vocês já viram acontecer. E a obra que eu faço não é minha, mas é do Pai que me enviou. Mas vocês são homens de pouca fé. Depois que Jesus conversa com os discípulos, a Bíblia vai dizer que ele depois, primeiro ele tratou com eles, né? Que estavam com medo de morrer, de perecer. Aí eles ouvem, né? O sermão. Jesus falou, vocês têm pouca fé. Agora sim, na segunda vez, Jesus agora dá uma ordem ao vento. Aquieta-te. Acalma-te. Porque o barco não vai despedaçar aqui no meio do mar. Não é porque alguém aqui não crê, não é porque alguém aqui crê pouco, não é porque alguém aqui não crê quase nada, não é porque alguém que caminha comigo, que diz que me conhece, mas na hora que a coisa fica feia não usa fé nenhuma. Não é por causa deles que a gente vai se perder, ninguém aqui vai se perder. A obra vai ser concluída. E ele repreendeu a tempestade e o vento se acalmou. Aí a Bíblia vai dizer que eles agora olham um para o outro e conversam um com o outro. Pelo que nós entendemos quando a gente está lendo esse texto da Bíblia, é que os discípulos começam a falar um com os outros, conhecendo bem uns aos outros e conhecendo bem quem era Jesus. Eles cutucam um ao outro e falam, quem é esse? Olha para vocês verem a diferença de andar com Deus e a diferença de ser crente, a diferença de ser servo e a diferença de ser diferente. A diferença de ser cristão e a diferença de querer ver Deus atuar numa situação. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Já tinham visto milagres muito maiores acontecer. E eles vão cutucando um ao outro e dizendo, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles sabiam muito bem quem era Jesus, sabiam que Jesus fazia milagre, mas estava uma dúvida no coração. Sabe quando a pessoa ela tem uma incerteza, ela tem uma dúvida, que por mais que ela
ela está alicerçada na palavra, Deus está falando com ela, mas a semente da dúvida está plantada no coração dela, ela não tem certeza realmente se é aquilo que ela quer, se é aquilo que ela busca, se vai acontecer realmente conforme a fé dela. Deus está dizendo, ó, o Senhor vai começar a distribuir mais fé no seu coração para você compreender que as coisas acontecem no tempo de Deus, do jeito de Deus, não é no início, não vai ser no final, vai ser no meio. Deus vai deixar o barco chegar no meio do mar. Ele vai deixar você remar bastante ainda. Você vai usar força, vai remar. Quando estiver no meio do mar, que o mar revolto vier, que você sentir medo, sentir assombrado, sentir sozinho, sentir com medo de perder a própria vida, ele agora vai entrar em ação e vai repreender o vento. E vai repreender a tempestade. Mas antes que ele faça isso, primeiro ele vai repreender você. Homem de pouca fé, eu não te chamei você para ser duvidoso. Eu não chamei você para ter incerteza. Eu não chamei você para um dia tu tá lá em cima e outro dia você tá cá embaixo. Eu não chamei você para hoje você querer buscar e amanhã tu tá sem ânimo nenhum para estar na minha presença. Eu não chamei você para isso. Jesus está falando com os discípulos, Jesus está falando comigo, com o meu coração, com o seu coração na noite desse dia. Eu conto com vocês estão remando o barco, mas quem guia o barco sou eu. Quem entende de tempestade sou eu. Aí a Bíblia vai dizer que ele segue adiante. E eles agora presenciaram um milagre quando Jesus repreendeu o vento e a tempestade e eles chegam do outro lado na cidade de Gadara. Que a Bíblia vai dizer que logo após o barco encosta do outro lado na cidade de Gadara. Me parece que eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas pode ser uma continuação do outro vídeo que vocês já ouviram. Aí a Bíblia vai dizer que quando o barco encosta do outro lado da praia, lá do outro lado, já encosta do outro lado, o vento já tinha passado, já estava no meio, né? Já tinha passado do meio do mar, agora já tinha chegado do outro lado. Porque esse vento foi de ordem espiritual. Esse vento foi vontade permissiva de Deus. Tem vento na minha vida que Deus permite que ele venha para mim ver até onde eu vou crer. E tem vento que é a gente que procura. O vento que eu procuro, eu tenho que dar conta de sair dele, que foi eu que procurei. Agora, o vento que Deus permite, que é um vento espiritual, ele mesmo vai entrar e vai repreender ele. Agora, o vento que eu procurar, eu vou dar o meu jeito de orar para Deus repreender. O Senhor está falando para você e para minha vida nessa noite. Para de procurar vento. Para de procurar chifre na cabeça de cavalo, porque se tu procurar, tu vai encontrar. A graça ainda está sobre a igreja. A graça está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, está sobre a nossa casa. Tem destino. Esse barco tem destino. Ele não vai se despedaçar no meio do mar, não. Não vai se despedaçar. A minha fé não é tanta quanto a fé do outro. Não importa o tamanho que ela seja, desde que você não deixe de crer. Jesus está dizendo, o importante é que vocês não deixem de crer. Mas nesse momento agora vocês estão sendo homens de pouca fé. Primeira repreensão veio para os discípulos que parecia conhecer ele. Mas na hora que a coisa ficou feia, parecia que nunca tinha visto Jesus. Será que quando a coisa ficar terrível, ficar feia para o meu lado, eu vou falar, Senhor, parece que eu nunca te conheci. Parece que eu nunca senti a tua presença. Parece que o Senhor nunca falou comigo, parece que eu nunca vi milagre através da sua caminhada. Não, é para reconhecer que Jesus faz. E é segundo a vontade dele. E a Bíblia vai dizer, como eu estava dizendo para vocês, que o barco encosta do outro lado. Que é interessante essa palavra aqui. Quando o barco encosta do outro lado, tinha um homem do outro lado. E a Bíblia fala desse homem, que ele tinha uma legião de demônios no seu corpo. Era uma legião que o perturbava dia e noite. Mas esse homem não nasceu do nada, ele não veio do nada. A história dele não era uma história vinda no vento. Tinha um porquê que esse homem estava do outro lado, assim que o barco chegou do outro lado. Tanto que primeiro eles passavam por aperto no meio do mar. Primeiro eles ficaram assombrados no meio do mar. Primeiro eles tiveram medo de morrer no meio do mar. Sacudiram Jesus para acordar Jesus. Jesus repreendeu o vento. Depois ele chega até onde o homem estava para ser liberto. É vento de ordem espiritual. Deus está falando com você. Abre teu coração para você compreender na noite desse dia. A palavra do Senhor vai dizer que quando o barco encosta na areia, eu acredito que os discípulos estavam descendo. Mas quando esse homem, o gadareno, vê Jesus,
A Bíblia vai dizer que ele olha para Jesus e ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E diz: Filho do Deus Altíssimo, o que vieste fazer aqui? Vieste nos atormentar e me perturbar? Os demônios no corpo desse homem reconheceu a grandeza de Jesus, do Filho de Deus. E ele sabia muito bem que a ordem era essa, era chegar e expulsar aqueles demônios para que aquele homem fosse liberto. E assim Jesus fez. A Bíblia diz que a obra foi concluída. Os demônios bateram continência para Jesus do outro lado, enquanto os discípulos que estavam no barco caminhavam com ele, via milagre, cantou com ele, participou da ceia, sentou na mesa com ele, viu coisas acontecendo, viu ele fazendo muita cura. Na hora do vento, sacudiu ele e falou: mestre, tu não vê que a gente vai perecer? Parece que quem anda com Deus não tem fé o suficiente para chegar do outro lado. Enquanto os demônios que estavam do outro lado do corpo do gadareno reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e reconheceu a autoridade. Pelo amor de Deus, não levanta da cadeira, que é um lugar de honra onde o Senhor te sentou. Continua sentado na mesa que o Senhor te sentou. Ele chamou você para ser discípulo com fé, ser discípulo com honra, ser discípulo para crer na hora do vento, ser discípulo para não desistir na hora que todo mundo desistir de você. Na hora que muitos não quiserem mais caminhar contigo, tu permanece querendo ser discípulo. Na hora que não te faltar mais força para remar, continua no posicionamento de ser discípulo. Porque foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você foi escolhido, e é para isso que Jesus está dentro do teu barco. Houve bonança no grande, né? Na hora da grande tempestade. E eles foram corrigidos, porque na hora de exercer a fé eles sentiram medo. Não deixa o medo tomar conta do teu coração. No lugar do medo vai ter que entrar a fé. E o Senhor está começando a distribuir mais fé para o coração dos discípulos nessa noite, no coração da igreja. E lá na cidade de Gadara, houve uma nova história. Porque depois daquele homem liberto, quem viu a história dele antes e quem viu depois, pode ter dito: não era esse o perturbado? Não era esse o atormentado? Não era esse o que ninguém acreditava nele? Não era esse que não tinha sossego, que não dormia? Não era esse, era esse. Não era, não é mais. Porque o Filho de Deus teve um encontro com ele e toda a legião. Uma legião, irmãos, é mais ou menos 500 demônios. Não brinca com coisa séria, não brinca com o reino espiritual. O reino espiritual não brinca com ninguém. É aproximadamente, mais ou menos, quase 500 demônios. Cada um com uma máscara, cada um com uma cara e se comparece na hora que ele acha que bem convém. É mais ou menos assim que ele atua quando todos eles tomam conta de um corpo, de uma vida. Cada dia ele se posiciona de uma forma para confundir a mente daqueles que os cerca a pessoa. E Jesus repreendeu toda a legião. Não só trazendo vida e libertação, e as correntes arrebentaram da vida daquele homem e ele foi livre, como também os seus discípulos foram chamados a atenção. Então não basta somente eu caminhar com Jesus, não basta somente eu estar na igreja, não basta somente eu sentar na mesa, não basta somente eu cantar um hino, não basta somente eu ter vida de oração, não basta somente eu dar a paz do Senhor, não basta somente eu ter roupa de crente, não basta somente eu querer a bênção, não basta somente isso. Isso não vai ser suficiente. Jesus está falando, não vai ser o suficiente. Abre teu coração e deixa a semente de fé pegar. Deixa a semente de fé brotar. Porque no meio do mar, quando estiver atravessando, para que vidas sejam libertas, pode acontecer um vento de ordem espiritual. E vai ser nessa hora que nós vamos precisar, eu vou precisar de exercer a minha fé. Posso até sacudir Jesus. Jesus, cadê você? Ele está dentro do barco, ele nunca saiu do barco. Sempre esteve ali. Que nós venhamos ficar com essa palavra para os nossos corações e aceitar em nosso coração a semente de uma fé mais ampla, com a raiz mais firmada e entendendo que todo o vento que vem na nossa vida, nem sempre ele vai vir no início de uma história e nem no final, ele vai vir no meio da sua história. No meio da história. Se você voltar para trás, você vai ver o tanto que você perde para recomeçar do nada, para arrancar o barco
arrancar com o barco da beirada da areia e começar. E se tiver no final, você mesmo pode dizer às pessoas, mas também, né, deixa o vento passar, porque nós já estamos chegando. Vai ser no meio, porque no meio você vai precisar de força. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É no meio que o Senhor vai avivar a obra dele nas nossas vidas e vai concluir aquilo que ele tem para mim e para você. Deus tem uma caminhada de bênção, de vitória. E você é um canal de bênção. Você não está segurando o remo, não é uma força em vão. Fica com essa palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que não falte nunca fé no teu coração. Pode acontecer de vir medo? Pode. Mas a tua fé está alicerçada no Filho de Deus. Mas reconheça o quanto Deus já fez por você. O quanto você já viu Deus fazendo. O quanto você já viu Jesus operando. Comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Relembra coisas boas que você já viveu, pelo amor de Deus. Deixa seu like, compartilhe. Fica comigo. Ative os sininhos para você receber novas notificações assim que houver novos vídeos. Fica na paz do Senhor Jesus. O seu barco tem um guia. O seu barco tem um guia. Boa noite.